Muito bem, meu amigo, minha amiga, prosseguindo com o nosso curso sobre o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Nesse módulo, falaremos sobre a revisão do benefício, né? Estudamos já todo o benefício, como é concedido, quais são os requisitos, quais são as condições, né? Quem tem direito, quando, como, quais são as situações, todas elas, revisão, pagamento, a procuração, vimos tudo que deveríamos ter visto até agora. E vamos prosseguir falando agora sobre a revisão do benefício. Vamos lá? Falaremos sobre a revisão do benefício, então vem comigo mais um importante assunto sobre BPC-LOAS. Estamos entrando no detalhe do detalhe do detalhe para que você não apenas saiba, mas domine o assunto. E não apenas responda questões óbvias, mas quaisquer questões que possam cair na sua prova sobre esse tema. Por isso que a gente está indo neste nível mais profundo e mais avançado. Então, vem comigo e vamos garantir todas as questões da prova, todos os acertos em todos os conteúdos. Vamos lá, segue aqui, vamos para o slide. Olha só, temos aqui revisão do benefício. Revisão do benefício. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos. Já falamos sobre isso, agora vamos detalhar mais. A cada 2 anos. Gravem isso para a prova. A revisão se dá a cada 2 anos. Mas para quê? Vão fazer o que a cada 2 anos? Ora, a cada 2 anos é para a avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Ou seja, não é porque a pessoa, por exemplo, preenchia todos os requisitos de deficiência, de miserabilidade, enfim, de renda per capita familiar no momento da concessão, que isso perdurará eternamente. Então, a cada 2 anos deve ser feita essa revisão para avaliar a continuidade ou não das causas que lhe deram origem, tá certo? Passando esse processo de reavaliação, ele é tão importante que ele integra o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada. Então, o benefício deverá ser revisto a cada 2 anos. Para quê? Para que se possa verificar se mantém ou não as mesmas causas e condições que lhe deram origem, tá certo? Que permitiu que o benefício fosse concedido, se elas ainda estão presentes. Pois bem, então deve ser revisto a cada 2 anos. E tal revisão é tão importante, que ocorra, né, a cada 2 anos, que ele passa a ser, esse processo de reavaliação, passa a integrar o Programa Nacional de Monitoramento do Benefício de Prestação Continuada. Fechado? Vamos trazer mais informações sobre esta revisão. Vem comigo. A reavaliação médica, veja, não é a avaliação, é a reavaliação. A avaliação médica é a que ele faz para obter o benefício. A reavaliação médica é a que ele faz, né, a cada 2 anos após o benefício já ter sido concedido. Então essa reavaliação médica e reavaliação social da deficiência fica condicionada a quê? A conclusão da análise relativa à renda do beneficiário e dos seus familiares. O que significa isso? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Olha só. Corta para mim. Nós vimos quando no pedido do benefício, né, não na reavaliação, na avaliação, na primeira, nós vimos que quando o benefício ele é solicitado, pleiteado pelo interessado, pelo requerente, né, futuro beneficiário, quando é feito o pedido, só se vai fazer a avaliação médica e social somente se o requisito renda já foi superado. Ou seja, primeiro faça uma avaliação da renda, né? Renda mensal familiar per capita, que tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, como nós já vimos, né? Então, se a renda mensal familiar per capita for, né, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, eles terão direito. Aí vai-se para a segunda fase, que é a da avaliação médica e social. A mesma coisa acontece na reavaliação. Antes de se fazer uma reavaliação do deficiente, né, uma reavaliação física, né, pericial, com os peritos médicos, peritos federais, da Perícia Médica Federal,
ou até mesmo com os assistentes sociais, no caso da avaliação social, antes de se fazer as avaliações médicas, vamos chamar assim, ele vai primeiro passar por um novo filtro para verificar se a sua renda mensal familiar per capita ainda é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Porque se não for, se for superior, já nem se perde tempo fazendo avaliação médica. Esta reavaliação médica, né, agora estamos falando de reavaliação, não de avaliação. Reavaliação, porque o benefício já foi concedido. Concedido o benefício, a cada 2 anos faça uma reavaliação médica, mas antes de gastar o tempo do médico analisando aí este fato, primeiro far-se-á uma análise de renda. Então é o que nós vimos aqui. Então a reavaliação médica, a reavaliação social, a médica feita pelos peritos, a social feita pelos assistentes sociais, só se vai submeter o deficiente a essas avaliações após comprovar que ainda está com uma renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Se não cumprir esse requisito, não há o porquê se fazer a avaliação médica, nem tampouco a avaliação social. Por isso é que ela depende da conclusão da análise relativa à renda mensal familiar per capita. Tá bom? Voltou para a tela. Seguindo. A reavaliação médica e a reavaliação social da deficiência poderá ser priorizada, como nós já vimos também, né? Do mesmo jeito que a avaliação médica e a avaliação social da deficiência pode ser priorizada ou dispensada, a reavaliação médica e a reavaliação social, já com o benefício concedido, mas a cada 2 anos deve-se fazer essa reavaliação. Ela também pode ser priorizada ou dispensada, conforme o caso, por um ato do ministro da Cidadania, de acordo com o quê? Com o tipo e com a gravidade do impedimento, com a idade do beneficiário e também duração do benefício. Então, vejam só. Para a avaliação médica e social, há casos em que poderão ser priorizados ou dispensados, com base em ato do ministro da Cidadania. A mesma coisa nas reavaliações periódicas. Há alguns que podem ser priorizados e há alguns casos que podem ser dispensados, também baseados em ato do ministro da Cidadania. Por que alguns serão priorizados, outros dispensados? Ora, isso varia de acordo com a gravidade, né, da deficiência, de acordo com a gravidade do impedimento, a idade do beneficiário, de acordo com a duração do benefício. Ou seja, o ato do ministro da Cidadania vai colocar situações em que, dependendo da idade do beneficiário, dependendo da gravidade do impedimento, dependendo da duração do benefício, dependendo dessas variáveis, esse benefício, essa reavaliação médica e reavaliação social pode ser priorizada ou até mesmo dispensada. Volta para a tela. Então, o que nós temos aqui? Temos a possibilidade de se priorizar ou a possibilidade de dispensar aí a reavaliação médica e a reavaliação social. Bem, pessoal, isto posto, falamos de reavaliação, no próximo módulo nós vamos falar sobre o cancelamento do benefício. Pois é, há situações em que o benefício é cancelado. Cuidado, não confundam o cancelamento do benefício com a suspensão do benefício, com a cessação do benefício. O benefício ele cessa quando ele finaliza. A pessoa morre, por exemplo, cessa. Agora, há situações em que ele fica suspenso. E há situações, como por exemplo em caso de irregularidade, que ele é cancelado. Então nós temos cancelamento, temos suspensão, temos cessação. Vamos ver o que o regulamento fala sobre isso? Então, vou chamar a vinheta. No próximo módulo, a gente trata de cancelamento do benefício. Até já!